Bem, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou dar aqui a introdução um pouco sobre o nosso Meetup, tá? É o Itaú Data Science, que é o nosso Meetup. Eu só queria passar aqui um pouco antes. Aqui a gente colocou os organizadores, né? A ideia tem um e-mail de cada um. Então, se surgir alguma dúvida no processo, vocês ficaram com alguma dúvida que não foi sanada aqui, tiver alguma questão mais relacionada a oportunidades dentro do Itaú, podem procurar a gente também, tá? Então, tá o e-mail dos 3 organizadores do evento. E aqui eu coloquei também o link, eu acho que muitos de vocês vieram pelo LinkedIn, por outros meios. Então, aqui a gente colocou um link do nosso Meetup. A ideia é bem simples, eu vou até fazer aqui junto com vocês. Se vocês entrarem no Google e digitar Meetup Itaú, provavelmente vai ser o primeiro que vai aparecer. Então vocês conseguem acessar o link e clicar em juntos a esse grupo. E aí se vocês tiverem cadastro, vai ser só realmente entrar, fazer o login e entrar dentro do nosso grupo, ou faz um cadastro rápido, consegue se cadastrar nesse grupo. O legal disso é que esse é um dos nossos encontros, né? A ideia é que a gente tenha outros encontros mais recorrentes. E se vocês estiverem realmente cadastrados aqui, fazendo parte do nosso grupo, vai chegar um e-mail para vocês sempre que a gente colocar um novo evento, né? Então é interessante que vocês vão estar sempre cientes dos próximos eventos que a gente vai estar divulgando através desse canal. Aqui quem vai apresentar hoje é o Rodrigo Melo, né? Só um adendo, tipo, a gente não liberou aqui o chat do Teams para até ficar mais fácil. A gente colocou dentro desse link aqui. Vocês podem usar o QR Code ou digitar esse link. A ideia é que vocês enviem perguntas para lá. E aí, dentro desse link, vocês conseguem até votar pelas perguntas que vocês acham mais relevantes, que vocês realmente têm interesse, né? Então, entre nesse link com QR Code ou pelo link aí mesmo, para poder fazer as perguntas relacionadas à apresentação. Hoje a gente vai conversar, né, com o Melo, Rodrigo Melo. O Melo atualmente ele é Chief Data Science aqui dentro do Itaú, sendo um dos responsáveis pelas decisões científicas e tecnológicas aqui dentro do banco, né? Além disso, ele auxilia na seleção de estratégias, modelagem, avaliação e planejamento de experimentos, tudo relacionado à ciência de dados. De suas experiências passadas, né, o Melo foi professor associado do Instituto de Ciência Matemática e da Computação do Departamento de Ciência da Computação na USP, em São Carlos, e também ele atuou como professor convidado na Telecom Paris Tech, na França, trabalhando com fluxo de dados e aprendizagem estatística. Ele possui o título de doutor em engenharia elétrica pela USP de São Carlos também, e possui um pós-doutorado em ciência da computação pela Universidade de São Francis Xavier, no Canadá. E assim, os interesses de pesquisa, né, do Mello incluem estudos avançados na formulação teórica de aprendizado de máquina, teoria da aprendizagem estatística, bem como aplicações em conceitos de sistemas dinâmicos, análise de séries temporais e fluxo de dados. Melo, muito obrigado pela participação, a palavra é sua. Eu que agradeço, Thales e Gabriel, uma ótima oportunidade aqui para compartilhar um pouco de conhecimento com pessoas, tanto dentro do Itaú quanto fora do Itaú, né? Uma oportunidade muito legal. Eu começo aqui compartilhando a minha tela, pessoal. Creio que em breve aí deve aparecer para vocês. E eu preparei até como o tema muito bem caracteriza, né? O interesse nosso é em falar sobre análise de complexidade de dados para cenários de aprendizado supervisionado. Vocês enxergam bem minha tela já? Apareceu já, Melo. Já sim, Melo. Legal, tá ótimo. Então, para começar, olha só, eu vou utilizar com vocês um whiteboard, que eu acho que fica até um pouco mais fácil de desenhar um pouco toda a ideia aqui que eu
que eu gostaria de passar para vocês hoje. Para começar, eu gostaria de tocar no assunto aqui do cara aqui conhecido como o pai da área de teoria do aprendizado estatístico, Vapnik, que por volta de 1962, 63, ele começa, ou ele traz para si essa pergunta: como garantir o aprendizado supervisionado? Então, a principal pergunta que ele utiliza como base para o trabalho dele é exatamente essa: como que eu garanto o aprendizado de máquina supervisionado? Lembrando que aprendizado supervisionado é aquele onde eu tenho um grande conjunto de exemplos que foram, de alguma maneira, rotulados a priori por um especialista, de tal forma que eu consigo aprender, dadas as entradas que eu receba para esse determinado problema, eu venho a produzir saídas que sejam significativas em função desses rótulos que foram pré-definidos. Então ele faz essa primeira pergunta, daqui surge algo muito interessante, né? Ele começa a se questionar sobre algo um pouquinho mais simples, aparentemente mais simples, mas a pergunta que ele faz em seguida é: como que eu vou definir o aprendizado? Então, imagina o seguinte: eu quero resolver um problema que é o de garantir que um algoritmo de aprendizado supervisionado, de fato, aprendeu um determinado conceito. Imagina que eu queira identificar faces, ou que eu queira classificar, por exemplo, o caso bem típico aqui do conjunto de dados ARES, né, onde eu quero classificar flores em setosa, virgínica ou versicolor. Ou eu tenho medidas sanguíneas de pessoas e eu quero classificar essas medidas, trazendo informação se a pessoa tem ou não propensão a desenvolver uma doença, por exemplo. E continuo nessa linha, quer dizer, tem uma série de possibilidades. Então, a primeira questão dele é como definir aprendizado. Ele surge com um conceito muito importante aqui, que é o conceito de generalização, tá? Aqui é onde surge o que hoje nós conhecemos como generalização. Eu não sei se matematicamente vocês já viram o que significa generalização, mas ele define exatamente assim, olha. Ele define como o valor absoluto que eu tenho de um risco empírico subtraído do valor esperado de um risco. O que significa isso para Vapnik? Olha, para começar, ele pensa ou ele enxerga o risco empírico, que seria exatamente esse termo aqui, pessoal, como um risco calculado numa amostra, ou um erro, e eu vou começar a trazer nesse contexto, calculado numa amostra. A ideia desse risco empírico, para um determinado classificador F que eu venha a construir, que eu venha a projetar, é exatamente a média, tá, de um somatório que eu venha a desenvolver aqui, de erros calculados. Suponha que aqui, eu vou até chamar aqui de função de perda ou função de loss, onde eu entrego, por exemplo, um exemplo xi, eu espero que esse exemplo produza um rótulo yi como saída, uma classe yi, tá? E quando eu aplico esse classificador f em xi, não necessariamente eu vou obter yi como resultado. Posso até simplificar, vou deixar assim, ó. Uma função de perda. Por função de perda, imagine o seguinte: eu posso ter essa função de perda como uma função 0,1, que a gente chama. Exemplo de função 0,1. Se o resultado produzido por esse classificador f bater com o yi que eu espero, está tudo ok. Eu tive algum erro? Não, meu erro é 0. Agora, se por algum acaso eu errar, então eu contabilizo um erro que ocorreu por um determinado exemplo xi que eu desejo avaliar. E após somar todas essas possibilidades e dividir, como vocês podem ver aqui, por n, eu vou ter um erro médio. Imagine isso daqui da seguinte maneira:
Imagine que alguém entregou para você um grande conjunto de dados, tá? E aí eu tenho uma série de exemplos que eu desejo mapear numa classe correspondente, uma classe que poderia ser ou positiva ou negativa, só para a gente começar. O que se faz aqui é, será que eu acerto a classe desse primeiro elemento aqui, desse primeiro exemplo, quando eu aplico o meu classificador F? Será que eu acerto a segunda, a terceira, a quarta, a quinta? E daqui eu vou tirar uma medida que vai ser uma média de erro. Tá? Então, esse risco empírico, eu vou anotar aqui, ó, é igual a um erro amostral, ou um erro médio amostral. Eu vou chamar de erro médio amostral, ou de, no caso aqui eu estou usando o termo amostral, é porque é em cima de uma amostra que eu tive acesso, né? Eu calculo em cima dessa amostra um erro. Quanto eu erro? Esse outro cara aqui, olha, que é o meu valor esperado de risco, ele já tem outra característica, uma característica bastante diferente, tá? Ele trata não de um valor calculado numa amostra, mas de algo calculado em cima de todas as possibilidades para um dado problema. Imagina que eu tivesse acesso, se eu vou, por exemplo, calcular, eu quero descobrir quanto eu erro em identificação de faces, por exemplo. Qual que é o problema? Eu teria que ter acesso para calcular esse valor esperado do risco ou o erro esperado, eu teria que ter acesso a todas as possibilidades para o meu problema, de acordo com a distribuição de probabilidades que o meu problema naturalmente tem. Exemplo, ao invés de eu ter faces como a minha e como de algumas outras pessoas, como vocês, por exemplo, que estão na call, suponha que eu tenho que ter acesso a todas as pessoas do mundo e todas as que já viveram no mundo, para que eu tenha a informação suficiente para calcular esse valor esperado ou erro esperado para o meu problema. Vejam que isso não é viável quando eu pego casos reais. Tá? Matematicamente, a gente define esse risco esperado da seguinte forma. Ele é o valor esperado aqui, ó, então esse Ezinho está contando para mim como um valor esperado em termos do resultado que eu tenho aqui para o meu modelo, dada a minha função de perda, onde eu não aplico ela mais para uma observação em Y, para um exemplo em X, mas sim para todos os exemplos em X. Quando eu faço essa representação aqui com X maiúsculo e com Y maiúsculo, eu não estou falando de um exemplo contido dentro do meu espaço de possibilidades, mas sim de todos. Tá? Todas as possibilidades para o meu problema estão sendo consideradas e eu quero verificar se elas batem com o resultado do meu classificador aplicado sobre todas essas possibilidades. Tá? E a grande ideia aqui que Vapnik lá em 62, 63 começa a desenvolver é a seguinte: putz, será que tem como eu garantir que esse F, que é um classificador que eu acabei de obter para o meu problema de aprendizado de máquina supervisionado, a partir desse conceito de generalização, será que tem como eu garantir que ele aprende? Será que tem como eu garantir, olha, de fato eu aprendo um determinado conceito que é o de representar, como eu disse antes, a partir de medidas sanguíneas, se uma pessoa tem a propensão ou não a desenvolver uma doença, por exemplo. O conceito de generalização, eu queria só abrir ele um pouquinho aqui para a gente olhar com um pouco mais de calma para ele. Reparem o que existe aqui nesse conceito de generalização. Olha, eu vou até aproximar aqui um pouquinho, trazer ao centro. Olha só a informação que eu tenho aqui. O que eu estou preocupado aqui é em calcular um cara chamado erro amostral. Se eu erro numa dada amostra que eu tenho acesso, e esse erro, ou quanto eu erro nessa amostra, é muito parecido com quanto eu erro na minha população toda de possibilidades, no meu universo completo de possibilidades para resolver o meu problema, se isso for muito próximo, esse termo de generalização ele tende a zero. Qual que era a ideia base aqui de Vapnik? Se eu tenho um comportamento cujo erro na minha amostra é parecido
com um erro, ou muito próximo com um erro, considerando todas as possibilidades do meu problema, eu tenho um potencial de generalização. A generalização ocorre sempre que essa divergência, então, entre risco empírico e valor esperado do risco tende a zero. Eu vou trazer um exemplo aqui muito real aqui, que era do dia a dia, acho que com certeza ou é ainda de muitos de nós aqui, ou foi ou ainda é. Imagina que eu tenha um pessoal estudando para uma prova, tá? E aqui eu vou brincar um pouco aqui com esse mapa mental, tá? Imagina o seguinte, olha, eu venho a partir daqui com a seguinte ideia. Eu tenho um conjunto de pessoas aqui de um lado, que eu vou chamar de conjunto A, e eu tenho do outro lado um conjunto B de pessoas que que farão uma prova, tá? Uma prova sobre um assunto qualquer. Pode ser um assunto como ciência de dados, por exemplo. Desse lado, onde eu tenho A, suponha que essas pessoas elas vão utilizar apenas um livro específico. Então, elas decidem usar um livro específico que um professor da disciplina indicou, por exemplo. Só aquele livro. Digamos que essas pessoas, elas decoram esse livro. Elas sabem tudo sobre esse livro. Elas entendem o livro com uma perfeição assim incrível, tá? Suponha que do outro lado B, eu tenha um grupo de pessoas que também estudou um pouco pelo livro específico. Eu vou colocar até aqui, ó, parcialmente. Ou seja, eles não se preocuparam, digamos, em decorar o livro, tá, pessoal? Eles não tinham nenhuma intenção em decorar o livro. Eles também estudaram por outros livros e digamos que eles também codificaram algumas coisas. Então eles programaram um pouco, sei lá, em Python, em R, em C, em qualquer linguagem aqui, tá? Enquanto desse lado aqui, o pessoal, a ideia da galera é, eu vou decorar o livro. Então eles estavam preocupados em decorar o material. Quando eu atribuo quando eu faço uma prova para esses dois grupos, suponha que eu tenha dois tipos de prova, tá? Então, se eu considero o primeiro tipo de prova, digamos que esse tipo 1 de prova aqui será uma prova onde eu vou seguir o livro específico. E digamos que eu tenha uma prova 2, onde eu não vou usar esse livro específico. Então, eu vou ter aqui um teste 1, tá? E um teste 2 aqui, aplicados sobre o grupo A, e um teste 1 e um teste 2 aplicados sobre o grupo B. No caso das pessoas que estudaram esse livro específico e tudo mais, no caso do teste 1, lembrem-se que eu vou usar exatamente o mesmo livro. Então, o que acontece? Olha só. Suponha que essas pessoas, elas calcularam aqui um risco empírico em cima do método de aprendizado delas, que eu vou chamar de F, que é o meu classificador, onde o erro delas na amostra que foi montada exatamente seguindo o livro é um erro zero. Ou seja, eles não erram em cima dessa amostra, tá? Quando eu considero o teste 2, digamos que essas pessoas têm um comportamento diferente quando elas passam pelo teste 2. Digamos que elas têm um erro de, por exemplo, 0,5. Eu estou normalizando o erro aqui entre 0 e 1, tá, pessoal? Ou até mais, eu erro 100%, tá? Em cima desse teste 2. E eu vou estender aqui um pouco para vocês. Nesse cenário T1, onde eu apliquei um teste super amarrado nesse livro específico, as pessoas foram lá e não erraram nada. Não erraram nada porque elas decoraram esse livro. Só que quando eu pego esse mesmo grupo de pessoas e aplico o teste 2, que ele se assemelha mais a um teste de propósito geral, que seja capaz de abranger vários assuntos que o livro específico não tinha, ou que ele vem com uma linguagem um pouco diferente, ou que ele vem com um formato de problemas um pouco diferente, as pessoas eventualmente falham
ou tem um erro muito alto. Esse erro 1 aqui seria como errar em 100%, tá? Suponha que agora, olha só para simplificar um pouquinho, eu vou até dar um passo atrás, porque agora a ideia toda vai ficar um pouquinho mais fácil. Olha só, eu vou recomeçar fazendo o seguinte. Então eu fiz lá, num primeiro momento, tanto para A quanto para B, eu apliquei só esse primeiro teste, o teste 1. O teste 1 totalmente escrito, pessoal, com base no livro específico, tá? Para os dois casos aqui. Quando eu venho e computo o erro, ou risco empírico, ou risco amostral, para esse pessoal A aqui, ele vai ser um erro bem baixinho, um erro que vai tender a ser igual a 0, porque as pessoas decoraram o livro. Digamos que nesse mesmo teste, aqui, eu tenho as pessoas errando um pouco. Tá? As pessoas erraram, por exemplo, em 10% dos cenários. Quando eu pego o mesmo grupo A e ao invés de aplicar esse cenário muito amarradinho, muito autocontido, muito perfeito para o que eles estudaram e aplico algo mais complexo e que abrange de fato as possibilidades que eu tenho para aquele assunto que foi estudado de uma maneira mais ampla, o valor esperado do risco, ou o valor esperado do erro, ele aumenta. Ele aumenta porque no momento em que essas pessoas estudaram, elas ficaram enviesadas em função de um livro específico. Elas se amarraram naquele livro, elas decoraram o livro, no entanto, elas não são capazes de generalizar o aprendizado. Quando a gente fala que elas não são capazes de generalizar, digamos que quando eu atribuo um teste mais justo e amplo, elas erram em 50% dos cenários, enquanto desse lado aqui, digamos que elas erram em 0,11 ou 11%. A generalização ela surge aqui da seguinte maneira, olha, seria esse 0 menos 0,5, onde eu vou ter aqui um valor igual a 0,5 de generalização, enquanto desse outro lado aqui, pessoal, eu vou ter algo como 0,1 menos 0,11. Então, eu vou ter um valor muito mais próximo de 0. Esse valor muito mais próximo de 0, ele conta para mim que a minha capacidade de generalização é muito mais forte. Se eu for capaz, por exemplo, de estudar por materiais distintos e tiver uma representatividade muito maior do assunto que eu estou estudando. É exatamente isso que Vapnik queria. Ele queria fazer essa representação, a representação de que o quanto eu erro numa amostra tem que se assemelhar para o quanto eu erro no universo de possibilidades do meu problema. A ideia dele parte desse princípio. A partir desse princípio, cara, eu vou até trazer um paralelo aqui bem interessante com vocês, que é o seguinte, olha só. Deixa eu trazer um case aqui, que eu acho que vai ajudar bastante. Imagine o seguinte, olha, vou pegar um cenário super trivial. Imagine que eu tenho duas variáveis aqui, uma variável x, uma variável y, tá? X é a minha variável de entrada, y é a variável de saída do meu processo de classificação. É o meu target ou variável de saída. Eu vou dizer o seguinte, que x será 0 se eu sortear um dado e a face desse dado dá um número par. Tá? Então, se for um número par, eu vou dizer que é 0. Caso contrário, será 1 se for ímpar. Tá? E y vai ser em função do mesmo dado que eu lancei, se a face dele é par ou se a face dele é ímpar, eu quero fazer uma associação com uma outra variável que eu vou chamar de y. Essa variável ela vai contar para mim se aquele número é um número composto ou se aquele número é um número primo. Tá? Se eu tenho ali, naquela face, é par, mas ele é composto ou ele é primo? Ou seja, composto é todo número que não é primo, tá? Só para ter a definição do jeito mais simples aqui possível. É ímpar essa face, mas esse número é composto ou ele é primo? Olha só o que a gente vai definir aqui, aparentemente uma coisa muito simples, mas que tem bastante informação interessante. E a gente vai ligar isso
as definições de risco empírico e de valor esperado do risco. Olha só que interessante. Suponha que nesse cenário aqui, esse primeiro cenário, eu tenha as seguintes possibilidades, né? Para ser par, opa, não preciso aproximar tanto, né? Para ser par aqui, olha, eu tenho, ops, deixa eu fazer aqui embaixo, que acho que vai ficar até mais fácil. Aqui. Cenário par, eu tenho um conjunto contendo 2, 4 e 6. No cenário ímpar, eu tenho um outro conjunto contendo 1, 3 e 5. Ok. O cenário composto, qual que é o meu cenário composto? É um cenário onde eu tenho qualquer número que não é primo. Ah, puxa, não lembro da definição. Vamos definir primo primeiro? Pode ser, olha. Vou definir primo aqui rapidinho. Então eu sei que 2 é primo, 3 é primo e 5 é primo. Eu sei que 1 é composto, eu sei que 4 é composto e que 6 é composto. O fato de ser composto significa que eu consigo, obviamente, decompor em números diferentes do próprio número e do 1. Né? E o 1, por definição, ele é composto, né? Ele não é primo. Isso é por definição. Partindo desse cenário, pessoal, imagine o seguinte. Imagine que você queira construir uma estratégia de aprendizado de máquina supervisionada que vai prever, dado que um número é par, será que ele é composto ou será que ele é primo? Dado que um número é ímpar, será que ele é composto ou será que ele é primo? Eu vou começar com esse cenário muito, muito simples, mas é um cenário muito informativo. Olha só, eu vou criar aqui com vocês um primeiro eixo, vou chamar isso daqui de eixo X. Vou criar um segundo eixo aqui, Y, tá? Ou variável resposta minha que está aqui, olha, essa Y aqui, tá? E eu vou criar um outro eixo que ele vai representar para mim a densidade de probabilidade. Eu vou começar brincando aqui, e o nome correto aqui seria uma distribuição de probabilidade conjunta P de XY. Olha a brincadeira aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a possibilidade de x ser 0 ou de x ser 1. Tá? Se x for 0, olha só, eu vou tentar discretizar o meu espaço aqui, ó, de um jeito um pouco grosseiro aqui, mas acho que inteligível. Vamos lá. Vamos ver se eu aprendo a usar meu mouse direito. Então, olha só. Vou tentar aqui criar algumas regiões, algumas espécies de quadrantes aqui, para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Suponha o seguinte, se meu x é 0, qual é a probabilidade de y ser 0? Se meu x é 1, qual a probabilidade de x ser 0? Se x for 0 ou 1, qual a probabilidade de y ser 1? Repare que o que eu tenho aqui, de fato, é uma distribuição, mais ou menos assim, olha. Se x for 0, eu tenho esse conjunto para x ser 0, ó, 2, 4 e 6. Tá? Qual é a probabilidade de eu ter um número composto mapeado em 0? Seria o 4 e 6, seria 2/3. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma espécie de uma barra, tá? Que vai representar para mim 2/3. Olha só que interessante. Essa barrinha aqui vai representar para mim 2/3. Tá ela aqui, ó. Eu agora vou, no outro caso, se x for 1, qual é a probabilidade de eu ter um número que é composto? Olha, é 1, só esse número que ocorre nos dois casos, sobre 3. Então eu vou ter aqui 1/3, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim, ó, uma barrinha mais baixinha aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar minha barrinha. Engraçado que enquanto eu estou aqui com vocês, eu tenho minha cachorra lambendo minha perna aqui embaixo. Olha só. E agora eu tenho o cenário de x valendo 0, eu quero avaliar se y vale 1 e x valendo 1 para quando y vale 1 também. Reparem que no caso onde eu tenho, então, um número ímpar aqui, que eu tenho um número par aqui, 2, 4 e 6, qual que é a probabilidade de eu ter um primo
eu tenho 3 possibilidades, 2, 3 e 5, mas só uma delas se repete, que é a face 2, que ocorre aqui e aqui. Eu tenho uma probabilidade de 1/3 apenas. Ó. Eu vou ter aqui uma barrinha mais baixinha. E aqui eu vou fazer um paralelo, uma brincadeira aqui com vocês. Ó. Uma barrinha mais baixinha. O que acontece quando o meu x for ímpar? Eu quero ver a probabilidade de ser primo. O meu conjunto tem 1, 3 e 5, e aqui eu tenho 3 e 5. Então, de 3 números que ocorrem no meu conjunto, 2 deles fazem parte do conjunto primo. Então, eu vou ter aqui 1/3. Ó. Vou tentar desenhar aqui minha barrinha. Obviamente, meu desenho não vai ficar tão bonito, ó, mas a ideia, pelo menos, eu creio que não será difícil de ser observada. Sabe o que é isso daqui que a gente fez? Essa é a distribuição de probabilidades conjunta. Sabe o que é encontrar um classificador ideal para esse problema? É encontrar uma função capaz de mapear esse cenário. É encontrar uma função que desenhe essa barrinha do jeito correto. É encontrar uma função que desenhe essa outra barrinha quando for entrada 0, saída 0, ou seja, entrada 0 em x, saída 0 em y. É encontrar mais uma funçãozinha que vai desenhar corretamente para a entrada 1, a saída vai ser 0 em y. E encontrar mais uma outra para que com entrada 1 eu produza saída 1 lá na variável y ou no eixo y. O que é criar um classificador? O que é criar uma estratégia de aprendizado supervisionado? É criar uma representação que dê fit em cima dessa distribuição de probabilidades. É apenas isso. É criar uma função, e quando eu falo aqui da minha função f aqui em cima com vocês, eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre criar uma função que ela tenha uma aproximação muito boa do comportamento desse histograma que eu estou criando aqui com vocês, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui. Eu estou no fundo, olha, criando uma função f aqui, olha, que o meu interesse é que essa função f aqui, tá? Ela seja uma boa aproximação para aquela distribuição de probabilidades. O que significa eu ter um valor de risco esperado sendo calculado? O tal do risco esperado, pessoal, ele significa o seguinte: significa que eu vim aqui, eu fui capaz de gerar uma aproximação, eu vou fazer uma aproximação super grosseira, para o espaço todo, Suponha que esse plano aqui é minha aproximação, para a distribuição de probabilidades. O que é o valor esperado do risco? É toda a diferença que eu tenho para essa aproximação ideal que eu teria para a minha distribuição de probabilidades. Se alguém falar para você sobre classificação, sobre regressão, o cenário aqui é o mesmo. A forma de enxergar esse cenário é exatamente a mesma. Tá? A partir daqui surge algo muito interessante. Olha só, surge o conceito aqui de viés. O que é um viés de um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado? Suponha que dentro desse quadro eu tenha aqui um espaço que eu vou chamar de f_all. Ele tem todas as funções do universo. Qualquer função que vier à cabeça de vocês está contida aqui dentro. Quando eu defino um subespaço desse espaço, esse subespaço é conhecido como viés. Eu vou chamar ele de f maiúsculo. O que eu tenho aqui dentro? Um conjunto de funções que são candidatas a resolver este problema aqui, Elas são candidatas a resolver o problema. Quantas funções eu tenho aqui? Posso ter um monte. Eu posso ter uma função f1, posso ter aqui dentro uma função f2, minúsculo, tá? Pertencente ao f, uma f3 e vai embora. Eu tenho um punhado de funções aqui dentro. Qual delas responde bem ao meu problema?
E aqui, Vapnik começa a conectar alguns conceitos. Olha só uma coisa genial assim que veio à cabeça dele, tá? Ele pensou o seguinte: puxa, será que não tem uma maneira de eu garantir que um algoritmo aprende um certo conceito? E veja, o que é aprender um conceito? Vocês já sabem, é generalizar. É ser capaz de aproximar o risco empírico do valor esperado do risco. Ou seja, é ser capaz de, na amostra, eu ter um erro que é muito similar ao erro quando eu sou submetido a todas as possibilidades para aquele problema. Isso é muito parecido com o aprendizado humano, né? Por exemplo, quando que nós aprendemos? Quando, você vai lá, estuda um assunto, tipicamente você ir para a prova, decorar e tirar 10, isso quer dizer que você de fato aprendeu? Não. Você pode ter decorado um material, teu professor pode ter pedido uma prova muito específica, amarrada no material que ele deu para você estudar, isso só mostra que você foi capaz de memorizar bem. Aprender não é isso. Aprender significa que eu vou ter um erro ou um risco associado a uma amostra, tal qual eu tenho na minha, quando eu considero todas as possibilidades para o meu problema, quando eu abro e vou resolver problemas no mundo real. Então imagina que eu estou numa área de engenharia e trabalho, sei lá, com estruturas. Vou lá, faço prova, tirei uma nota razoavelmente boa. Quando eu sou exposto ao mundo real e tenho que resolver problemas estruturais no mundo real, será que meu resultado é o mesmo? Se o meu resultado for aproximadamente o mesmo, eu tenho generalização, eu aprendi de fato aquilo. Caso contrário, não. Caso contrário, eu tenho uma divergência muito grande entre o resultado que eu tirei na prova e o que de fato eu esperam de mim no mundo real. E isso, veja, aqui tem algo muito grave, né? Tem uma preocupação muito grande. A ideia do aprendizado é sempre que eu tenha, então, um risco ou erro muito parecido no meu conjunto de dados aqui que eu tenho acesso, que eu manipulo, que eu separei uma parte para fazer treinamento e o restante, por exemplo, para teste ou até fazer validação também. E aí, quando eu comparo os resultados que eu tenho, por exemplo, no meu conjunto de teste com outros conjuntos de teste que eu venha a ter, ou quando eu sou submetido ao mundo real, será que o meu erro, o meu risco é parecido? Será que eu erro de maneira parecida? Se eu errar de maneira parecida, eu tenho aqui uma vantagem de generalização. Em cima disso, Vapnik teve uma ideia, pessoal, que eu considero, assim, sinceramente, é muito genial. Ele usou um resultado pronto, um resultado que vem da estatística. Esse resultado é esse daqui, olha. A probabilidade que eu tenho de uma média, tá? Aqui eu vou até definir a média para vocês assim, olha. Média de uma soma de valores que eu vou ter para uma variável. Eu vou chamar essa variável aqui de, sei lá, de eta. Eta de i. Então, olha só, eu saio somando etas de i. Estou somando todo mundo, tiro uma média, tá? Isso menos o valor esperado da variável eta para todos os valores que ela consegue produzir, superar um certo epsilon. E esse epsilon é tipicamente um número bem pequeno, tá? Isso é menor ou igual a 2 vezes a exponencial de menos 2n vezes epsilon ao quadrado. Esse resultado, ele é conhecido na literatura como a lei uniforme dos grandes números. O que tem aqui de interessante que eu queria que vocês notassem? Coisas básicas num primeiro momento. Veja que aqui eu tenho um erro médio. Olha só, eu tenho uma média de uma variável. Veja que aqui eu tenho o valor esperado daquele erro. Se eu substituir aqui é exatamente o risco empírico. Aqui é exatamente o valor esperado do risco. O que é epsilon é quanto de divergência eu tenho. O que é epsilon é a generalização G, que a gente tinha visto. Exatamente o meu potencial de generalização. Se eu ficar abaixo de epsilon, eu generalizo. Se eu passar epsilon,
eu não generalizo mais. Esse é um critério bem duro, mas é um critério que eu consigo usar esse resultado que vem já da literatura. Olha só a sacada dele. Aqui eu tenho alguns pontos bem interessantes que eu queria que vocês notassem. O que é esse N? É o tamanho da minha amostra. É exatamente o tamanho da amostra que eu estou usando aqui para calcular essa média. Se eu tiver 1 milhão de elementos que eu estou calculando a média, esse N aqui vale 1 milhão. Tá? Esse epsilon é o mesmo epsilon que eu tenho do outro lado. Esse mesmo epsilon que está aqui, ó, que define para mim o termo de generalização. Se vocês pararem um pouco para olhar para essa equação, e aqui eu não vou nem falar demais dessa equação, tá? Eu queria só que vocês tivessem algumas intuições. Veja que o que eu estou avaliando é se o quanto eu erro numa amostra é parecido com o quanto eu vou errar no mundo real. Dado um critério que eu vou escolher de erro aceitável ou de divergência de generalização aceitável, por exemplo, 10%, 0,1. Tá? E reparem que eu consigo usar aqui um limitante superior para garantir isso para mim. Sabe o que eu consigo desse limitante superior? Algo relativamente interessante. Olha só, eu vou abrir aqui, eu vou até fazer isso no R, que eu acho que é mais fácil aqui. Olha só, eu vou pegar exatamente aquele termo que eu tenho do lado direito, 2 vezes um exponencial de menos 2 vezes n vezes epsilon ao quadrado, tá? Olha só, eu vou gerar, eu vou guardar isso daqui, aliás, eu vou plotar isso aqui direto, só tem um problema, eu preciso definir n e preciso definir epsilon, tá? Eu vou definir epsilon como um valor igual a 0,1, 10% tolerado de divergência entre o erro que eu tenho numa amostra e o erro que eu espero no mundo real, tá? E o N é o tamanho da minha amostra. Eu vou dizer que minha amostra tem 1000 elementos. Olha só, ela varia, uma sequência que vai de 1 até 1000. Olha que resultado muito legal que a gente tem aqui. Eu vou fazer o seguinte, minha amostra vai ser um pouco menor. Ela vai ter só 400 exemplos aqui. E eu vou aproveitar isso para mostrar um resultado muito importante aqui para vocês. Como esse termo aqui que eu estou calculando para vocês, ele é um limitante superior, dá uma olhada, ó, ele é um limitante superior, ele passa por cima da minha probabilidade de divergência superar epsilon. O que significa essa probabilidade de uma divergência superar um certo epsilon? Significa a probabilidade de eu errar, a probabilidade de eu ter uma generalização pior do que aquela que eu espero. Simplesmente isso. A probabilidade que eu tenho de ter uma generalização pior do que a que eu espero. Repara que essa probabilidade, veja, se é probabilidade, tipicamente eu quero valores menores que 1. Olha só, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Olha o que acontece se minha amostra tiver uns 300 exemplos aqui, ó. Eu consigo notar que eu vou ter um valor muito próximo de 0 para definir esse lado direito aqui, ó. Isso aqui vai ser muito próximo de 0. O que significa isso aqui ser muito próximo de 0? Significa que se eu tiver 300 exemplos ou 300 valores para essa variável eta, eu consigo garantir que a probabilidade de uma divergência entre a minha média e o valor esperado, a chance disso superar um certo epsilon que vale 10% é 0. Significa que eu tenho um processo que agora, com um sample size, um tamanho de amostra de 300, eu tenho certeza que, desculpa, eu vou falar probabilidade que é melhor. Eu tenho probabilidade, uma probabilidade garantida de que o resultado que eu tenho da minha média é um bom estimador para o valor esperado daquela variável. E aqui, Vapnik pensa da mesma forma. Ele fala, cara, eu podia usar isso daqui para tudo. Eu poderia pegar todo esse viés aqui, ó. Aqui eu não vou abrir formulação inteira aqui para vocês, para a gente não ficar tempo demais, mas eu queria só comentar brevemente. Ele vem aqui e faz o seguinte, olha só a ideia dele. Ele pega esse viés aqui do algoritmo, esse F aqui, e sabe o que ele encontra para esse F aqui, ó? Ele encontra o seguinte, ó, que a probabilidade que eu tenho
Deixa eu definir tudo aqui que eu leio com mais calma para vocês. Olha só, enquanto isso, minha cachorra me lambendo aqui loucamente. 2, olha só. Aqui eu já vou conectar com algo bastante interessante. Olha só. Eu vou chamar esse epsilon de eps. Não vou escrever epsilon completo, porque senão fica muito grande. Beleza. Olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Vamos lá. Eu tenho o seguinte. Olha a sacada que esse cara teve. Se eu calculo meu erro numa amostra, e se eu calculo, se eu espero ter uma estimativa boa para o erro que eu vou ter no mundo real, quando eu levar o meu problema para abordar o mundo real, e aqui, obviamente, eu defino um certo epsilon que eu aceito de divergência entre quanto eu erro nas minhas amostras de teste versus quanto eu pretendo errar no mundo real. Veja que ele calculou algo aqui chamado supremo. Esse supremo seria o máximo. Imagina isso aqui como máximo. Tá? Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está calculando para toda a função contida dentro desse viés do meu algoritmo, todas elas, para todas as existentes, qual é o meu custo de convergência do aprendizado? Como vai ser o meu custo de convergência para o aprendizado? O que esse custo de convergência do meu aprendizado me mostra? Olha só que interessante, já vou direto lá para o R de novo. Olha só, eu vou abrir aqui do lado e eu quero plotar para vocês um desses comportamentos. Olha só, vai ser 2 vezes exponencial, só tem um cara aqui no meio, ó, que é esse m de n aqui, ó. Vou deixar assim por enquanto. 2 vezes m de n, que é uma função, vezes exponencial de menos minha sequência, vezes o meu epsilon, elevado ao quadrado, dividido por 4. O que é esse m de n? Esse m de n, ele define para mim a complexidade do viés do meu algoritmo. Olha a brincadeira que eu vou fazer. Eu vou, por enquanto, falar que a complexidade minha é o tamanho da minha amostra elevado ao quadrado. Só vou fazer isso. Só para ver que tipo de resultado eu tenho. Dá uma olhada no meu plot. Repara que agora não tem um processo convergente para uma amostra de tamanho 400. Olha o que eu vou fazer. Eu vou aumentar a amostra. Eu vou considerar agora uma amostra de tamanho 1000. Olha o que começa a acontecer depois de um período. Quando eu começo a crescer o tamanho da minha amostra, eu começo a gerar algum processo que começa a querer convergir. Essa convergência significa que eu estou garantindo cada vez mais que o comportamento de erro que eu tenho do modelo que eu criei sobre um conjunto de testes aqui todo controlado se aproxima do comportamento que eu vou sentir no mundo real, do comportamento que eu espero de verdade no mundo real. Eu vou aumentar o tamanho da amostra para 2000 exemplos. Olha só que interessante. Agora eu vou aumentar para 2.500 exemplos. Não, vou aumentar mais. Eu vou aumentar aqui para 3.500 exemplos. Eu queria que vocês notassem que a partir de um certo ponto eu tenho uma convergência que se aproxima do zero. O que esse ponto que se aproxima do zero conta para mim? Qual é o tamanho de amostra que eu preciso usar para treinar o meu algoritmo e ter as garantias que eu desejo? Olha que conclusão importante. Qual é o tamanho de amostra? Por exemplo, com 3.500 exemplos de treinamento para o meu algoritmo supervisionado, eu consigo garantir que ele responderá bem para o problema que eu estou resolvendo. Tem um detalhe, para isso eu dependo desta função, olha só, que define a complexidade do meu conjunto, do meu viés. Eu vou até ser mais específico aqui do meu viés. Olha só, essa função aqui, ela recebe um nome muito, muito especial aqui, particular para ela. Ela é chamada de Scattering Coefficient Function. Algumas pessoas, em alguns livros aí,
acabam chamando de growth function, ou função de crescimento, né? Ou growth function. Sabe o que ela define? Ela define o viés do meu algoritmo. Eu vou descer aqui um pouquinho com vocês e mostrar uma coisa, fazer mais um desenho aqui, ó. Olha o que ela define. Se aqui eu tenho o universo com todas as funções que eu tenho, que eu posso usar para o meu algoritmo, tá? E aqui, não pensem que é impossível chegar nesse espaço, muito pelo contrário, tá? Não é difícil, na verdade, chegar nesse espaço que contém todas as infinitas funções. Eu posso até, enfim, a gente pode até fazer um meetup sobre isso a qualquer momento. Mas olha só, se eu tiver um viés assim, olha, ele tem menos funções aqui dentro, vamos imaginar, do que um viés como esse daqui, olha, que seria um viés mais relaxado, ou também a gente costuma falar que ele é menos restrito, tá? O que significa isso na prática? Significa que esse cara que é menos restrito, ele vai ter uma função m de n muito mais complexa. Suponha que vai ser um polinômio como o tamanho da minha amostra elevado a 1000, por exemplo. Tá? Esse vai ser o nível de complexidade que eu tenho aqui. O que acontece com este outro viés, que é mais restrito? O m de n dele, ou o coeficiente de Scattering dele, vai ser muito menor. Por exemplo, vai ser n elevado ao quadrado. O que acontece com essa medida de complexidade? Se eu tenho essa medida de complexidade calculada para o meu problema, eu consigo encontrar algumas informações muito importantes. A primeira que vocês já sacaram é tamanho de amostra para fazer treinamento. Essa é a primeira. Só que com isso vem uma série de outras. O que eu vou fazer agora? Como a gente não tem tanto tempo, eu só vou concatenar isso conceitualmente com o que eu queria mostrar para vocês. Olha só, a partir do momento em que eu descubro esse tamanho de amostra, que eu descubro essa complexidade, eu consigo calcular uma série de coisas. E aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês. A partir do momento, então, aliás, aqui vem um problema, né? Como é que eu vou encontrar essa função aqui, ó, esse coeficiente de Scattering? Cara, isso aqui, até recentemente, a gente tem uma maneira de calcular baseada num resultado que é conhecido como lema de Sawyer-Shelar. O lema de Sawyer-Shelar, ele me dá uma maneira super grosseira de calcular esse cara, tá? É um jeito muito ruim, na verdade, de calcular, porque ele fica muito distante do que a complexidade daquele meu viés é de fato. Por exemplo, suponha que a complexidade é n a 1000, ela vira n elevado a n elevado a 1000 elevado ainda, tudo isso elevado mais alguma coisa. Ele traz para mim, então, um limitante superior muito distante. Quem se lembra aqui de complexidade de tempo e de espaço, quando a gente estuda na graduação, a gente chama isso de small o, né? Ou de temos o big O, que seria um limitante bem justo, né, para a função, e small o é aquele que passa longe, ele vai embora. Eu tenho, por exemplo, a complexidade de n ao cubo, e eu falo, olha, mas é n a 1000. Cara, passa acima de n ao cubo? Passa, mas passa muito longe. Esse é o problema do lema de Sawyer-Shelar. Em cima disso, faz aí uns 7 anos que eu venho trabalhando com uma maneira de encontrar um jeito de calcular isso para problemas específicos, de um jeito simples, sabe? Que eu não precise ficar viajando muito. E aqui surge um pacote que eu mantenho ele lá no R, que é esse pacote chamado Scattering. Esse pacote, ele faz a análise e o cálculo para mim dessa função chamada coeficiente de Scattering. Ele faz já para um conjunto de dados específico. Como que ele faz esse cálculo? Aqui eu vou contar um pouquinho para vocês de maneira breve. Ele faz o seguinte, ele pega, suponha que aqui eu tenha pontos positivos, ó, tá? E agora eu vou ter pontos aqui, deixa eu pegar até uma outra cor aqui, vou botar azul. Pontos negativos, ó, em azul. Tá? Então, eu tenho duas classes aqui no meu problema, uma classe positiva e uma classe negativa.
A primeira coisa que essa estratégia que eu vim trabalhando aí ao longo dos anos faz, ela busca por regiões homogêneas ou regiões conexas em função de uma classe. Aqui eu tenho um conjunto de pontos que podem ser conectados em sua vizinhança, usando um conceito muito conhecido na matemática, que é o conceito de open ball, que vem de topologias ou de espaços topológicos. Eu consigo criar uma região aqui homogênea, uma segunda região homogênea aqui, que representa para mim o azul. Uma terceira que representa só o vermelho sozinho, porque eu não consigo conectá-lo a ninguém. E uma quarta que representa esses azuis. Com base nessas regiões, o que eu montei? Eu montei uma formulação que, a partir desse número de regiões homogêneas, então vou até anotar aqui para vocês, regiões homogêneas, eu utilizo um resultado de 2 pesquisadores, que é um resultado recente. O nome deles é Harpeld e do outro é Jones, onde eles definiram uma maneira de encontrar qual é o número de hiperplanos necessários para o melhor e para o pior caso para resolver um problema de particionamento de dados. Eles estão preocupados com o seguinte: imagina que eu tenho um monte de pontinhos no espaço, eles querem separar todo ponto dos demais. Então, todo par de pontos tem que estar separado por um hiperplano, ou seja, uma função linear que corte. É algo assim, olha. Deixa eu traçar aqui um paralelo. Eu tenho alguns pontos aqui no espaço, olha. Qual é, no melhor e no pior caso, o número de hiperplanos que eu preciso, por exemplo, para segmentar todo ponto e separar todo ponto dos demais? Repare, esse é um dos cenários. Não é necessariamente o melhor, mas é um que eu acabei de fazer aqui com vocês. O que eu faço com esse resultado deles? Eu trago isso para o cenário do número de regiões homogêneas que foram criadas. E aqui, o primeiro resultado muito interessante que esse pacote lá no R tem, e que daqui a pouco eu já comento sobre a versão dele em Python, é o seguinte: nós encontramos, então, o número de hiperplanos necessários para resolver um determinado problema. A partir disso, o que é legal? Se você tem um conjunto de dados qualquer, a gente consegue encontrar qual é o número de hiperplanos. Isso permite, por exemplo, que eu parametrize uma técnica, como, por exemplo, Multilayer Perceptron, dizendo quantos neurônios eu preciso na camada escondida, ou uma rede profunda, contando quantos neurônios eu preciso, ou unidades convolucionais eu preciso por camada, por exemplo. Daqui, eu tiro o seguinte: olha só que coisa interessante. Suponha que para um determinado problema eu chego à conclusão que eu preciso de 2 hiperplanos. Sabe como que eu resolvo o problema do coeficiente Schattering, de calcular o coeficiente Schattering? Ele vira um problema de colorir regiões. Se eu tenho um problema que tem 2 classes, uma classe é a classe azul e a outra classe é uma classe, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma outra cor, um vermelho. Suponho que aqui eu tenho esse, não sei se aqui é um vermelho, deve ser. Não é bem um vermelho, mas é quase um vermelho. O que eu faço? Primeira solução que eu tenho, eu poderia colorir tudo de vermelho. Segunda solução que eu tenho, eu poderia colorir uma região dessas de vermelho e as restantes de azul. E por aí vai, eu faço todas as possíveis combinações. Todas essas possíveis combinações, sabe o que elas agregam para mim? Elas contam para mim de quantas maneiras distintas, olha só, de quantas maneiras distintas um espaço pode ser classificado. Para pensar comigo, o que é um viés de um algoritmo? É exatamente contar para mim de quantas maneiras distintas eu consigo classificar ou gerar um regressor para aquele meu problema-alvo. Aqui surge, então,
esse pacote, como eu comentei com vocês, que me traz alguns resultados bem interessantes. Eu vou mostrar um relatório que esse pacote gera, inclusive nos testes dele, quem quiser instalar em R já vai poder olhar. Ele traz o seguinte, olha, ele gera esse report, ó, 100% dele, tá? Você manda rodar, ele gera o PDF. Nesse PDF, ele me traz algumas informações bem interessantes, olha só. Por exemplo, ele traz para mim um plot aqui, só para eu entender de uma maneira breve quais os dados que eu tenho. Ele conta para mim, isso aqui é muito interessante, ele traz para mim, no eixo Y, no eixo X aqui, eu tenho o tamanho da amostra que eu estou analisando de um dataset muito conhecido, que é o Forest Cover Type, muito conhecido na literatura. O que eu tenho aqui no eixo Y? Quantas regiões homogêneas foram produzidas. Olha que resultado interessante. Se eu tenho nesse eixo o tamanho da minha amostra e no eixo Y eu tenho exatamente quantas regiões homogêneas foram produzidas, suponha que eu tenha duas gaussianas, tudo positivo aqui, tudo negativo. Conforme aumenta o tamanho da amostra, eu continuo tendo só duas regiões homogêneas. O que eu vou ter nesse gráfico? Uma constante. Se eu tenho uma tendência linear que é diferente da constante, significa que eu tenho alguma mistura entre classes. Essa mistura que eu tenho entre classes, ou esse índice de mistura, ele sai aqui, olha, na hora que eu faço uma regressão em cima dessa reta, que define para mim o meu potencial de redução do meu espaço em regiões homogêneas. O que essa reta conta para mim, ou que essa regressão linear aqui conta para mim, pessoal, é o meu potencial de classificação. 1 menos esse coeficiente que é multiplicado pelo tamanho da minha amostra, ele me dá o meu potencial de acurácia. Olha, o primeiro resultado interessante. Eu ainda não rodei nenhum modelo no meu conjunto de dados, só avaliei ele. E eu já tenho até mesmo uma noção de potencial de acurácia em cima daquele conjunto de dados, mesmo antes de rodar qualquer estratégia. Mesmo antes de falar assim, puxa, será que eu rodo Multilayer Perceptron, árvore de decisão, sei lá, Random Forest, LGBM, Naive Bayes, o que eu rodo? Veja que nós estamos analisando a complexidade do próprio conjunto de dados inerente ao conjunto, independente do algoritmo que eu vou usar. Em seguida, esse relatório ele traz um resultado interessante, que é exatamente a função que define para mim o número de hiperplanos que eu preciso no melhor caso e o número de hiperplanos que eu preciso no pior caso para resolver o meu problema. Em cima dessas funções de pior e melhor caso, se eu indico para a pessoa, olha, de acordo com o coeficiente de Shetland, você precisa de 1000 exemplos de treinamento, eu venho aqui e aplico 1000, eu sei exatamente quantos hiperplanos eu poderia usar no máximo e quantos hiperplanos eu poderia usar no mínimo para resolver o meu problema. Se eu venho e utilizo uma estratégia, um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado que passe daquele número de hiperplanos, o que vai acontecer? Eu tenho uma maior propensão a overfitting. E se eu tiver menos que o número mínimo de hiperplanos? Eu tenho uma maior propensão a underfitting. Então, definimos assim um critério de escolha do número mínimo e máximo de hiperplanos para resolver um determinado problema, tá? Com esse mesmo pacote. Um detalhe a mais. Em seguida, aqui está a parte bonita, né? Em seguida aparece a função que é a função de coeficiente de Shetland, aberta aqui, tá? Numa forma completamente detalhada e aberta, para você ter uma noção da complexidade existente naquele seu conjunto de dados, obviamente, o que requer um viés mais ou menos complexo a depender do algoritmo que você vai escolher. Aqui está detalhada a função de coeficiente de Shetland, fica impossível de ver aqui na minha projeção com vocês por conta do tamanho da tela. O que eu queria comentar aqui? Eu vou até sair daqui no primeiro momento e eu vou comentar muito brevemente com vocês um resultado interno nosso, do Itaú. Recentemente, eu comecei a portar todo esse pacote disponível em R, que vocês já têm acesso, está lá disponível, para Python. Esse pacote ele já tem algumas features a mais. Eu queria comentar muito brevemente com vocês. Olha, o pacote está aqui. Na verdade, aqui está a classe principal desse pacote, que tem uma série de outras
funções. Eu vou direto ao ponto, comentar algumas coisas interessantes com vocês. Olha só, ele define para mim as regiões homogêneas, como eu comentei com vocês, em função de conexões que eu crio entre pontos que eu tenho no espaço que pertencem à mesma classe, que estão associados à mesma classe. Então, tem um grande conjunto de pontos positivos que eles são, em certa medida, agrupados, né, para que eu tenha ali uma região homogênea. Agrupados não seria o melhor nome, mas onde eu crio essas conexões entre esses elementos e eles formam uma região homogênea aqui, uma outra homogênea ali. O que acontece quando eu tenho as misturas entre essas classes? Eu vou criar várias regiõezinhas homogêneas, algumas até contendo um ponto só, que pertence a uma classe apenas. Após essa etapa, e isso vocês podem ver, inclusive, também lá em R, nós temos uma etapa de redução do espaço. Essa redução do espaço é o seguinte, é aqui que as regiões homogêneas são de fato criadas. Em seguida, e aqui eu já vou direto ao ponto, em seguida, nós temos, quer ver? Eu vou até descer um pouquinho aqui, que eu acho que eu passo por um ponto mais interessante. Aqui, ó, isso aqui é mais fácil. Depois que essas regiões homogêneas são criadas, nós criamos essa função H, que representa para mim qual é o potencial de crescimento em regiões homogêneas conforme o tamanho da minha amostra aumenta. Se o meu problema for um problema simples, que eu tenho lá as duas gaussianas, que são super separadinhas, eu não tenho mistura entre a classe positiva e a negativa, o que vai acontecer em termos de regiões homogêneas conforme o tamanho da amostra aumenta? Eu tenho 1000 exemplos amostrados, 2000, 20.000, eu continuo tendo uma função linear que cria duas regiões homogêneas específicas. Então, o que essa função H me dá é uma noção da complexidade que o seu problema terá quando você receber mais amostras, quando você receber mais exemplos que você ainda não tem acesso. Em cima disso, como eu havia comentado com vocês, usamos Harpel e Jones para encontrar qual é o número de hiperplanos mínimo que eu preciso para resolver o problema e máximo para resolver esse problema. Se eu estiver abaixo do mínimo, eu produzo underfitting, acima do máximo, eu produzo overfitting. Em seguida, nós geramos um modelo. Esse modelo, no fundo, ele encontra para mim a função de coeficiente de Shetland. Ele que encontra para mim e fala, olha, seu coeficiente de Shetland vale tanto. Ele já vai me dar essa função pronta. Tendo essa função pronta, o que eu posso fazer, e já havia comentado com vocês, eu posso plugar essa função naquele termo do lado direito que eu havia mostrado para vocês que Vapnik encontrou, e com esse termo do lado direito, eu consigo encontrar qual é o meu tamanho de amostra para conduzir e garantir o meu aprendizado. Garantindo o aprendizado, nesse caso, com 10% de divergência, tá? Entre o risco amostral, ou seja, o erro que eu tenho nas amostras de teste, versus o que eu vou experimentar no mundo real. Reparem que se eu, ao invés de utilizar aqui, olha só que eu vou brincar aqui, eu vou fazer mais um plot aqui na frente, onde eu vou trazer uma complexidade aqui um pouco... Nesse primeiro vai ser n ao cubo e no segundo n ao quadrado. Olha só que tipo de comportamento eu terei. Deixa eu até plotar aqui de uma cor vermelha. Vocês vão perceber que a gente não vai conseguir nem mesmo enxergar a diferença. Olha só, aqui eu tenho uma curva de convergência para o cenário onde eu tenho n ao cubo. Olha em vermelho aqui de n quadrado. Eu não consigo nem ver o tamanho da amostra. Olha só que coisa curiosa, tá? Enquanto uma, ela demora demais para convergir, a outra, olha, já convergiu mais rapidamente. Por que essa, que é n ao quadrado, converge mais rapidamente? Porque eu tenho menos funções contidas dentro do viés do meu algoritmo. Ou, nesse caso específico que eu estou abordando com vocês, o meu conjunto de dados requer, ou ele demanda, um algoritmo com viés mais ou menos complexo.
mais ou menos complexo exatamente em função do número mínimo e máximo de hiperplanos que a gente consegue encontrar. Mais um adendo, essa versão em Python, ela vem com algumas coisas mais interessantes aqui. Eu vou comentar muito brevemente com vocês. Olha só, ela já encontra o melhor modelo possível. Pensem em Auto Machine Learning, né? Ou em Automatic Machine Learning, aprendizado de máquina automatizado, automático. Em função dessas várias regiões homogêneas que eu tenho no espaço, ela já encontra qual é o conjunto de modelos que eu construo para produzir o melhor resultado possível para um conjunto de dados que tem esta complexidade. Um conjunto de dados cuja complexidade de viés é n ao quadrado, n ao cubo, n à quinta, enfim, que tem alguma complexidade qualquer. Além disso, o pacote agora, ou essa classe, já vem com um método para fazer predição, tá? Em cima desse processo. Tem algumas coisas a mais que eu queria comentar com vocês que vem no pacote. Por exemplo, o pacote também tem a possibilidade, ele faz uma análise se eu preciso pegar o meu espaço de dados e centralizar no zero do meu espaço. Algo típico de fazer quando a gente opera com Principal Component Analysis, com PCA. Outra coisa muito clássica, ele me conta se eu preciso rotacionar o meu espaço. Outra coisa que ele me conta, se eu vou ter maiores benefícios modelando o meu conjunto de dados, criando hiperplanos ortogonais aos eixos do meu espaço. Que algoritmo cria hiperplanos ortogonais aos eixos do meu espaço? Árvores de decisão e todas as derivadas de árvores, tá? Na InVBase. Ou se eu preciso de hiperplanos que são não ortogonais em relação aos eixos do espaço. Exemplos, Multilayer Perception. Deep Learning tipicamente não cria hiperplanos ortogonais. Pode até criar, mas ele não está calcado na criação de hiperplanos ortogonais, tá? Então veja que até a gente consegue usar essa classe também num processo de análise do meu conjunto de dados e compreensão não só da complexidade, mas extraindo dali alguns insumos para modelagem. Se eu adoto um caminho de modelagem, por exemplo, com árvores ou com redes neurais. Se, por exemplo, o tamanho da minha amostra ideal é de 5.000 exemplos de treinamento ou 20.000 exemplos de treinamento. Além do mais, se eu preciso rotacionar meu espaço, se eu preciso centrar meu espaço, se eu preciso... qual é o número mínimo de hiperplanos que eu posso trabalhar, ou o número máximo de hiperplanos também que eu posso trabalhar para ficar dentro do intervalo onde eu reduza a probabilidade de produzir tanto under quanto overfitting. Tudo isso que eu estou contando para vocês em relação ao pacote, eu tenho vários detalhes aqui, olha, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E já vou um pouco direto ao ponto aqui. Recomendo muito que vocês, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre o método implementado nesse pacote, esse artigo no Archive detalha, tá, todo esse método proposto. Foram aí 7, 8 anos de trabalho realmente para unificar tudo e ter esse resultado. Fique à vontade para entrar em contato comigo, eu anoto aqui meu e-mail já até do Itaú para vocês utilizarem. De quebra, aliás, o artigo está aqui até, olha, esse é o artigo aberto, tá? Com detalhes, com maiores detalhes sobre estratégia. Como eu comentei com vocês, tem uma versão do pacote disponível em R. E aqui vem uma notícia bem interessante. O Itaú já tem trabalhado com a possibilidade de oferecer algumas dessas ferramentas que nós temos desenvolvido internamente como open source software. A ideia básica é que a gente libere, então, para a comunidade alguns softwares que a gente tem desenvolvido internamente, como é o caso, inclusive, não só dessa classe que eu apresentei para vocês aqui, mas até mesmo desse pacote onde essa classe faz parte, tá? Onde a gente tem, por exemplo, análise de detecção de anomalia,
algumas outras ferramentas de auto machine learning, análise de causalidade, decomposições de séries temporais e decomposições de dados de forma geral, análises de distribuição de probabilidade de dados que eu tenha para entender, por exemplo, se os meus dados estão mudando ao longo do tempo, se eu preciso retreinar modelos. Então, existe aqui uma possibilidade, e a gente já tem trabalhado para isso, para que no futuro próximo, nós consigamos compartilhar parte, ao menos, dessas ferramentas e contar com a colaboração da comunidade, inclusive, para desenvolver e melhorar as estratégias, tá? Eu gostaria de agradecer de quebra ao Thiago Bianchi, que tem me ajudado bastante também no desenvolvimento desse pacote como um todo. Gostaria de comentar com vocês ainda que agora ao final, o Gabriel e o Thales, eles devem apresentar para vocês ainda algumas informações sobre oportunidades no Itaú, tá? Como, por exemplo, o uso do site do 99 Jobs e algumas informações a mais. O meu e-mail aqui no Itaú é este, olha pessoal, rodrigo.fernandes@itauunibanco.com.br. Creio que é isso. Tudo bem, Gabriel e Thales? Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, tá? Ô, Melo, a gente quer agradecer aí pela incrível aula, foi muito bom, tá? Valeu mesmo. Como você falou, eu vou mostrar aqui rapidinho sobre o 99, né? É na mesma pegada, tá, pessoal? Eu vou pegar no Google aqui e fazer a busca, então 99 Jobs Itaú. O primeiro link que vai aparecer é exatamente o link do Itaú. Então aqui tem diversas oportunidades para poder trabalhar aqui com a gente. Eu vou até fazer uma pesquisa de dados aqui. E aí a gente tem analista de dados, cientista de dados, tem vagas aqui, ó, focado em mulheres mesmo, dentro da tecnologia. Aqui a gente preza muito por isso, né, pela diversidade. Então, se vocês tiverem interesse, tem diversas oportunidades, é só entrar aqui no 99 Jobs e aí se candidatar para uma das vagas que a gente tem aqui. São bastante mesmo, tá? Eu vou deixar aqui compartilhado essa tela. A gente deixou 4 QR Codes, né? Um para vocês mandarem as perguntas, né? A gente já viu que tem algumas perguntas que chegaram durante a apresentação. O Gabriel ele vai falar um pouco mais sobre essas perguntas. Se vocês puderem deixar o feedback sobre o evento, até para a gente poder melhorar, né? Cada vez mais trazer eventos relevantes como esse. Então, é muito importante o feedback de vocês. E a gente deixou aqui mais 2 QR Codes. Um do nosso grupo no Meetup, que eu mostrei no começo da apresentação, e esse segundo aqui de baixo, que é realmente o que eu acabei de mostrar, que é a vaga no 99 Jobs, né? Caso vocês tenham interesse de dar uma olhada lá. Acho que é isso, Gabriel. Passo a palavra para você, cara. Opa, beleza. Então, pessoal, fiquem à vontade para mandar mais perguntas aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou lendo algumas aqui que a gente já tinha recebido. Melo, perguntaram aqui, a ideia da generalização é a busca de uma amostra que seja uma representação mais próxima do todo? Como identificar a amostragem que a amostragem não está enviesada? Ótima pergunta muito boa. No início da questão, você pode repetir para mim só o comecinho dela, que tem uma, digamos assim, uma definição de termos aqui que dá para aproveitar. A ideia da generalização é a busca de uma amostra que seja uma representação mais próxima do todo. A busca, veja, a ideia da generalização é a busca de uma amostra. Na verdade, a ideia da generalização não é exatamente a busca de uma amostra, mas a representação dos erros que eu tenho, tanto amostrais, ou seja, tanto em função da amostra, versus o que eu vou experimentar no mundo real, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que a pergunta, que aqui sim eu acho que está mais próximo que a pergunta traz como ideia, é o seguinte: consigo, a partir do conceito de generalização, avaliar se a minha amostragem foi ou não efetiva? Consigo.
A própria lei uniforme dos grandes números, ela parte de um princípio muito forte, que é o princípio da minha distribuição de probabilidade ser fixa. Então, eu preciso amostrar dessa distribuição de probabilidades e crescer esse tamanho de amostra até o ponto em que meu tamanho de amostra seja representativo da distribuição de probabilidades que eu vou experimentar no mundo real. Imagina o seguinte, a ideia de estudar um livro, como eu tinha comentado com vocês, e submeter um teste no mundo real, mundo fechadinho e mundo real. Quando eu estudo um livro específico, vou, por exemplo, aplicar direto no mundo real, vou ver, puxa, erro muito. Quando eu começo a estender e a estudar mais por livros distintos, discutir com pessoas, codificar, trocar ideias, participar de fóruns, e começo a abrir o meu horizonte, isso me dá uma cobertura muito melhor sobre o assunto. Essa é exatamente a cobertura da distribuição de probabilidades conjunta que eu consigo se eu tiver potencial de generalização. Então, eu gostei bastante da pergunta até por esse ponto. Tem uma segunda parte da pergunta, se você puder ler só o finzinho dela, Gabriel, por favor. Claro. Como identificar que a amostragem não está enviesada? Como identificar que a amostragem não está enviesada? Se eu tiver variações na distribuição de probabilidades, entre a minha amostra e o que eu experimento no mundo real, eu falo, puxa, tem uma alteração de viés da minha distribuição. E aqui vai uma dica muito legal. Tem uma maneira que é super clássica, tá? Todo mundo que está aqui provavelmente já usou e conhece, que é o uso de K-fold cross-validation. Quando a gente pensa no uso de K-fold cross-validation, essa estratégia ela surge exatamente para eu substituir aquele valor esperado do risco. Aquela formulação que Vapnik chega, ela tem vários passos a mais. Um desses passos substitui, eu continuo com o risco empírico e substituo aquele risco, que é um risco esperado, por um outro risco empírico calculado sobre outra amostra que venha da mesma distribuição de probabilidades. Veja que daí eu começo a comparar quanto eu erro numa amostra versus quanto eu erro em outra amostra. Quando a divergência entre quanto eu erro numa amostra versus quanto eu erro em outra, ambas amostras distintas e ambas com o mesmo tamanho, com o mesmo número de exemplos, se essa divergência de risco é grande, significa que eu estou enviesando ainda na minha amostra. Significa que eu preciso crescer a quantidade de exemplos que eu tenho, ou significa que eu não estou até mesmo amostrando corretamente da distribuição de probabilidades, que pode ser o caso também, tá? Obrigado pela pergunta. Vou puxar uma pergunta aqui que eu acho que está até relacionada já também. Como eu defino o valor de N? Sempre ouvi dizer que pela lei dos grandes números preciso de um valor de N grande, mas qual o valor mínimo de N para cada problema? Ótimo ponto. Olha, a definição do valor de N, vou até voltar aqui no compartilhamento, pessoal. Tá? Só para retornar aqui com vocês, olha. Vou até, primeiro, antes de tudo, deixa eu voltar aqui, ó. Lembrem que o meu valor de N, ele está associado à complexidade do meu viés. Olha só, ele está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui eu tenho a complexidade do meu viés. Esse termo todo, ele traz para mim essa probabilidade que eu quero limitar a minha divergência, ou limitar o quanto o meu erro na amostra diverge do meu valor esperado do erro no mundo real. Eu quero que, tipicamente, que esse epsilon seja bem pequenininho, algo como, por exemplo, 0,01, tá? Por exemplo. E quero que os casos em que o meu erro na amostra venha a ser mais divergente do valor esperado desse erro, ou seja, para o caso em que eu levo o meu problema para o mundo real e abordo ele como um todo, eu quero que isso raramente ocorra. Para que isso raramente ocorra, esse cara do lado de cá tem que ser um valor muito pequenininho. Ele tem que convergir a zero, ou muito próximo de zero. O que esse cara é para mim? Só relembrando aqui, ó.
Deixa eu trazer para cá. Aproveitando aqui. Suponha que o meu m de n, que o pacote calcula para você, ele encontre, por exemplo, n ao quadrado. Opa, deixa eu definir a minha amostra aqui. Ó. Eu vou ter uma sequência onde minha amostra vai variar de tamanho 1 até tamanho 1000. Olha só o que é isso daqui, é só uma sequência, tá? Que vai de 1 a 1000. Eu vou definir o meu m de n assim, então, ó. M de n vai ser o tamanho da minha amostra ao quadrado, por exemplo. É só um exemplo que eu estou trazendo, mas poderia ser muito mais complexo que isso ou menos complexo que isso. Veja que a definição do tamanho de amostra surge exatamente quando eu resolvo esse lado direito aqui, que seria, olha, 2 vezes m de n vezes exponencial de menos n vezes o meu epsilon. Eu vou usar um epsilon aqui de 0,05 agora, ó, elevado ao quadrado sobre 4. O que significa esse 0,05? Eu aceito uma divergência de 5% entre o risco na minha amostra e o risco que eu espero obter no mundo real. Essa curva de convergência, que, aliás, por sinal, nem começou a convergir, olha só, veja que com 1000 exemplos, eu não tenho esse termo do lado direito próximo de zero. Logo, eu consigo garantir que o erro que eu tenho numa amostra se aproxima do erro que eu vou experimentar no mundo real? Não. O que eu preciso fazer? Aumentar minha amostra. Olha o que eu vou fazer com a minha amostra. Ela agora não vai de 1 a 1000. Eu vou avaliá-la de 1 até 5000, por exemplo. Quando eu faço de 1 a 5000, vou gerar de novo meu coeficiente de Schattering, que é o m de n, e ploto. Olha o comportamento, ela começa a querer convergir. 5000 convergiu? Ainda não. Repare que agora demora muito mais para convergir, porque eu estou aceitando uma divergência muito menor do que eu aceitava anteriormente, que era de 10%, agora eu estou aceitando 5%. Olha o que eu vou fazer com o tamanho de amostra, eu vou aumentar ele ainda mais, para 10.000. Gero a minha função de coeficiente de Schattering e ploto. Olha o que começa a acontecer com o processo de convergência. Mas já convergiu? Putz, está longe de convergir. Olha o que eu vou fazer aqui para a gente brincar um pouco. Eu vou plotar em y dentro do intervalo 0,1. Por que eu estou plotando no intervalo 0,1? Porque como esse termo é uma probabilidade, ele só é válido para mim como limitante superior no intervalo 0,1. Repara que não aparece nada no plot, porque não tem convergência ainda. Olha o que eu vou fazer com a minha amostra. Eu vou agora a 100.000 exemplos para esse problema. Calculo meu coeficiente de Schattering e faço meu plot. Olha o que acontece neste ponto específico aqui, olha. Aqui, ó. 4 vezes 10 a quarta. Tá? Com 4 vezes 10 a quarta exemplos, isso vai me dar aqui, vai me dar 40.000, né? Porque são 100.000. Com 40.000 exemplos, eu tenho uma convergência que toca no zero a partir daquele ponto. O que esse 40.000 me conta? Exatamente o tamanho de amostra que eu vou conduzir meu treinamento para ter representatividade e convergência de aprendizado. Quando eu chego nesse ponto dos 40.000, vamos fazer um passo a mais. Ó. Ao invés de plotar, eu vou atribuir isso daqui para uma variável e eu vou chamar de limite ou limite superior, né? Vou chamar de limite só. Eu vou lá no 40.000. Olha só o que é o valor do 40.000. 0,04. O que esse 0,04 conta para mim de muito importante? Olha só o que ele conta para mim. Eu vou trazer aqui para o lado aqui para a gente fazer um paralelo. Olha só. O que ele conta para mim é o seguinte, olha, que a probabilidade, vamos lá, que a probabilidade do supremo de F em F, norma de risco empírico de F, menos valor esperado do risco, e olha, acreditem pessoal, eu me controlei um monte aqui para não usar muito equacionamento, mesmo sabendo que o assunto requer, tá? Tudo isso daqui está limitado superiormente por quanto, pessoal? Está limitado superiormente para aquele valor 0,0444, deixa eu pôr aqui, ó.
4, 4, 4 e vai embora. O que isso aqui conta para mim? Ó? Deixa eu trazer aqui para cá e aumentar um pouquinho. O que isso aqui está contando para mim? Olha aqui, que informação eu tiro daqui? Eu queria muito que vocês notassem. A informação que eu tiro daqui é a seguinte. Esse supremo significa, no pior caso, o risco que eu estou medindo na minha amostra, imagina que eu vou ter esse tamanho de amostra de 40 mil para treinamento e 40 mil para teste. Imaginem isso. Aí eu fui lá e treinei com 40 mil e quando eu vou lá e testo com os outros 40, o que eu tiro de resultado em cima desses 40 mil que eu testei, que eu fiz o teste? Eu tiro como resultado que o erro que eu obtiver aqui, pessoal, ele vai divergir, a probabilidade de ele divergir em 5% aqui, olha, é de menos de 5% também. É de 0,04%. É de 4%, é de 4,4% a probabilidade dele divergir mais do que 5% quando eu levar ele para o mundo real. Significa que quando eu pegar esse modelo e levá-lo para prever algo, por exemplo, prever as medidas sanguíneas das pessoas, usar as medidas sanguíneas, como eu tinha comentado com vocês, para prever qual é a propensão de uma pessoa a desenvolver uma doença qualquer. Significa que, em 5% dos casos, a probabilidade de eu estar errado é de 0,04. No restante, eu estou correto. Eu tive um modelo que convergiu e consegue responder corretamente no restante dos casos. Significa que em 95,55, qualquer coisa aqui, por cento dos cenários, eu respondo corretamente. Veja que é um resultado bem importante que eu consigo ter na minha etapa de análise do meu problema, de construção do meu modelo, gerando uma resposta que traz garantias para quem venha utilizar o meu modelo no mundo real. Obrigado, Gabriel. Opa. Pelo tempo aqui tem bastante pergunta, mas vou fazer mais duas para a gente fechar, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Pode até me mandar as outras depois, ou o pessoal quiser mandar direto para mim por e-mail, pessoal, fique à vontade. Vai ser um prazer responder, tá? De verdade. Seria Beleza. legal, Melo, se você não se importar, a gente compila isso, manda para você e aí a gente vai mandar um e-mail pro pessoal, a gente aproveita e manda junto. Ah, porque daí manda para todo mundo, né, Thales? Perfeito. Claro, claro, ótimo. Não tem nenhum problema. Fica à vontade, tá? A próxima pergunta aqui, né? Como é a aplicação desse coeficiente em problemas de regressão? Pelo que entendi, casa muito bem problemas de classificação e entendimento do erro de Bayes. Perfeito, perfeito. Toda essa formulação que o Valkyrie faz, ela conceitualmente, ela foi formulada apenas para classificação, de fato, e classificação binária. A extensão que eu trabalhei no pacote, ela vai além da classificação binária, né? Então, ela permite analisar cenários onde eu tenha múltiplas classes. Ela permite análise de múltiplas classes, mas ela ainda não permite o infinito de saídas na minha variável resposta, que seria exatamente o cenário de regressão, né? Então, ela ainda não está, nem o pacote, nem a teoria toda formulada para o cenário de regressão. No entanto, tem algo que a gente consegue fazer, que é gerar algumas discretizações do espaço e gerar análises em cima da discretização da variável resposta. Se eu consigo gerar uma discretização, por exemplo, em K classes, e K pode ser um número até muito grande, tá? Desde que ele tenha uma representatividade em termos do espaço de entrada, eu consigo gerar a modelagem, entender quantos hiperplanos eu preciso da mesma maneira. Veja que esses hiperplanos que eu preciso, eles se tornam hiperplanos base para eu gerar projeções ortogonais dos meus pontos no espaço em relação aos hiperplanos, para que em seguida eu construa um regressor. Então, dá para estender para a regressão? Dá. Eu tenho já resultados
que são convincentes para isso? Ainda não, a não ser fazendo a discretização da variável target, pessoal, tá? Aliás, essa questão da discretização da variável target é algo muito comum. Quando a gente fala, por exemplo, sobre calcular entropia, eu diria estimar entropia, ou estimar informação mútua, todos esses estimadores muitas vezes passam por processos similares de discretização de uma variável resposta para que a gente consiga de fato gerar cálculos que são, enfim, para que seja possível, inclusive, calcular. Caso contrário, a gente não consegue estimar, tá? Obrigado mesmo. Bacana. Para fechar aqui, a pergunta mais votada do Bruno Servilha. Essa abordagem nova da análise de complexidade pode ser usada tanto para classificadores discriminativos, aí ele colocou entre parênteses, regressão logística, e generativos, métodos de árvore? Pode sim. A abordagem, ela não está... a pergunta é muito interessante até. Ela não está enviesada por um algoritmo específico, para um nicho específico, tá? Então, eu poderia considerar, por exemplo, que esses hiperplanos, eu aplico sigmoidais sobre esses hiperplanos que representam exatamente o comportamento de regressões logísticas? Poderia. Eu poderia, então, fazer análise do conjunto de dados e encontrar um subconjunto de logísticas mais adequado para representá-lo? Sim, sem dúvidas. Legal. Bacana. Então, a gente está querendo mandar um e-mail, né, para todo mundo que participou, então a gente vai compilar essas perguntas aqui que a gente recebeu e vocês que não foram atendidos aqui ao vivo vão ter a resposta de vocês também, tá? Quer comentar? O objetivo é até compilar, né, mostrar esses materiais que o Melo acabou de mostrar, o pacote dele que ele já colocou no R, né, os artigos, a gente vai meio que compilar tudo no e-mail e a gente manda para vocês. Bom ponto, Thales. Até eu queria fazer algumas recomendações de leitura para quem Legal. quiser começar, digamos, a compreender todo esse esforço que o Vapnik teve. Vejam que às vezes a gente fica com pressa de resolver as coisas, ansioso em fazer as coisas. Esse cara começou em 62 e ele teve a primeira versão do trabalho dele mais sólida em 1999. Eu queria que vocês parassem para refletir sobre isso aqui no final, tá? Sobre esse cara que dedica praticamente a vida toda, de 62 a 1999. Quando ele traz um primeiro apanhado desse conteúdo dos artigos e publica um primeiro livro em 99, ele, mais tarde, em 2004, ele se arrepende. Ele fala assim, puxa, eu publiquei coisas em 99 que tinham erros. Olha que coisa curiosa, né? Às vezes a gente fica de novo na ansiedade de resolver as coisas muito rápido, ou de entender conceitos que são às vezes relativamente complexos, e são de fato complexos de maneira muito ágil. Não é de fato uma área simples, tá? Então, geralmente, assim, para mim, ter a oportunidade de estudar esse conteúdo que Vapnik, enfim, disponibilizou para a comunidade toda é uma honra, um prazer, principalmente sabendo do esforço que ele teve, tá, para definir e provar tudo que de fato ele conseguiu provar em termos de aprendizado. Se hoje a gente faz classificação e faz regressão, tá, e utiliza isso no mundo real e tem resultados bons, é por conta exatamente do trabalho desse cara, tá? A gente tem alguns paralelos, teorias paralelas que se conectam a essa teoria, mas essa, de fato, a teoria do aprendizado estatístico, ela é a principal, tendo conexões com algumas outras teorias, como Pack Learning, como Random Marker Complexity, ou como regularização de Tikhonov. Aqui tem umas oportunidades super interessantes. Quem estudar a teoria do aprendizado estatístico com um pouco mais de calma, aquela própria formulação que eu mostrei para vocês, ela abre na formulação generalizada de regularizadores. Você consegue entender, por exemplo, por que um regularizador é utilizado em machine learning, por exemplo. Por que eu uso um regularizador como critério de redução, tipicamente, olha, de redução daquele meu subespaço F. Tipicamente, para eu enviesar um pouco mais,
e não tender a overfitting, justamente porque se eu crescer demais o meu viés, o meu espaço de funções admissíveis, é o nome mais técnico aqui, né, para o viés, se ele tiver muitas e muitas possibilidades, ele tende a uma complexidade tão grande que dentro dele ele vai tender a ter uma função capaz de representar com perfeição os meus dados. Por isso que overfitting também é chamado de função memória. Eu tenho um determinado viés, onde dentro dele eu tenho tantas possibilidades que eventualmente eu tenho uma capaz de modelar com 0 erro o meu conjunto de treinamento. Isso é overfitar. Quando eu faço uma aplicação de uma restrição no meu viés, reduzindo esse subespaço de funções admissíveis, eu probabilisticamente, pela mesma formulação que a gente discutiu um pouco hoje, né, teve uma oportunidade aqui de discutir um pouco, nós temos aí a oportunidade de reduzir a probabilidade de geração de overfitting, tendendo para um modelo mais equilibrado. Isso abre, puxa, para uma série de áreas, tá? Quando a gente fala dessa, por exemplo, eu mencionei regularização de Tikhonov, quem for trabalhar com processamento de sinais e imagens, tem áreas só em cima disso. Quando a gente vai falar de Rademacher, é a mesma coisa, Pack Learning, é a mesma coisa. Então, essas várias áreas se conectam à teoria do aprendizado estatístico, tá? É uma área que tem, assim, recomendo muito que quem tiver a oportunidade de investir alguns anos, porque eu tenho certeza que não será alguns meses, tá? De verdade, eu sei que é custoso, serão alguns anos, e provavelmente 1 ou 2 anos você olhando para trás, você fala, puxa, agora eu consigo entender de uma maneira mais ampla como as estratégias, os algoritmos de aprendizado de máquina funcionam e por que eles funcionam. Você começa a ter facilidade para estudar um algoritmo novo, quando alguém vier com uma invenção de um algoritmo novo, ou quando alguém falar para você, puxa, kernelize o seu espaço, transforme o seu espaço, você entende as razões que estão por detrás daquilo em termos de aprendizado, tá, pessoal? É uma área que realmente, para mim, assim, livro de cabeceira, assim, material de cabeceira mesmo, para sempre ter contato, sempre desenvolver algo relacionado. Meu interesse, obviamente, é estender cada vez mais esse pacote e oferecer, obviamente, via Itaú, de maneira ampla para a comunidade. Seria um grande prazer. E creio que com isso a gente consiga ajudar várias pessoas do outro lado, né? Pessoas que precisam modelar, não sabem, por exemplo, técnica que vão usar, não sabem, por exemplo, o número de hiperplanos que vão utilizar, não sabem se um conjunto de dados precisa ser centralizado ou não, precisa ser rotacionado ou não. Não tem, tem uma coisa no pacote que eu esqueci de mencionar muito brevemente, mencionando, tem uma função que ela calcula qual é a variância do teu viés. Isso é muito interessante. Ela define um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, significa que o teu viés ele é mais restrito, ele tem menos possibilidades. Quanto mais próximo de 1, significa que ela tende ao infinito mesmo, ao FO, que contém todas as funções existentes. Tá? Para quem ficou curioso sobre o FO, pode estudar um pouco sobre modelo de mistura de gaussianas como aproximador universal. Todo modelo de mistura de gaussianas, se eu criar um número infinito de gaussianas, ele representa qualquer função do universo, logo ele tende ao FO, aquele subespaço, aquele quadro todo que eu desenho com vocês. Tá? E tem isso já, tem um resultado teórico já de 70 alguma coisa, 60 alguma coisa, um resultado bem antigo, tá? Beleza. Pô, legal. Ô Melo, gostaria de agradecer de novo aí a aula que você deu e agradecer a presença do pessoal também, que disponibilizou o tempo para participar, realmente estar aqui com a gente, né? Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço a vocês, tá? Tanto o Gabriel, o Robert, você, Thales, e ao pessoal presente até agora, até quase 8h30 daqui a pouco. Mas valeu mesmo. Obrigadão, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.